Agora sim, estamos gravando. Mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui para falar sobre a ferramenta Scopus. Scopus é a maior plataforma de resumos e citações de conteúdo acadêmico revisada por pares. Uma frase grande, correto? Mas o que significa isso e, principalmente, o que significa o revisada por pares? O termo revisado por pares significa que aquele conteúdo que você vai estar acessando dentro de Scopus, ele foi revisado por outros pesquisadores, outros cientistas, o que significa que ele foi curado. Existe um selo de qualidade ali que você pode contar naquele conteúdo que você está acessando, o que te dá maior segurança na hora de você fazer as suas buscas, né? Uma das coisas muito interessantes que a gente pode ver também é quando a gente fala um pouco sobre o que é Scopus, né? Scopus, ele abriga mais de 82 milhões de documentos, aqui, ó, 1,7 bilhões de referências citadas desde 1970, ao contrário, né, de outras plataformas, inclusive da própria Elsevier. Scopus, ele concentra conteúdo de mais de 7 mil editoras. Eu não sou capacitada, né, para falar das outras plataformas de outras editoras, e eu apenas posso falar por Scopus, mas eu posso dizer, né, que ela tem o conteúdo de todas essas 7 mil editoras, mais de 80 mil perfis institucionais, né, nós temos conteúdo aí científico, conteúdo de livros, mais de 17 milhões de perfis de autores, né, e aqui embaixo nós podemos contar com algumas vantagens que Scopus traz para o nosso dia a dia. Mas o que é importante, né? Eu estou falando esses dados para vocês, mas qual é a grande diferença? Por que eu deveria usar Scopus? Bom, Scopus, ele é uma base extremamente completa, ok? Ele é uma base de citações e referências, o que significa que você pode entrar na plataforma para ter uma noção real, relevante e atual do que está acontecendo dentro da comunidade científica, dentro do mundo científico. Então, através das ferramentas de Scopus, a gente consegue buscar, descobrir e fazer análises otimizadas, tendo um acesso a mais informações, né? Informações mais relevantes para a nossa pesquisa, para aquilo que a gente procurar desenvolver. Bom, aqui a gente tem um pouquinho sobre as publicações de Scopus por área de conhecimento, né? A gente vê que a área de conhecimento que mais temos dentro do nosso acervo de Scopus é a parte de ciências exatas, seguidas ali por ciências da vida. Scopus, ele é muito abrangente, ele tem um grande conteúdo, né? O que é um diferencial. Obviamente que nenhuma plataforma de pesquisa vai ter todo o conteúdo já publicado no mundo, porém, o Scopus, ele é extremamente abrangente, ele tem um conteúdo riquíssimo que pode vir a corroborar com as necessidades do pesquisador e para aquilo que ele precisa para orientar, né, para ter um melhor norte e análise de dados e metadados para a sua pesquisa. Bom, aqui nós falamos um pouquinho sobre a parte teórica, né, de Scopus, como é que ele funciona na sua teoria. Vamos conhecer, né, ver que cara tem Scopus. Por favor, me digam em algum momento se vocês deixarem de ver minha tela ou se deixarem de me ouvir, tudo bem? Bom, essa daqui é a nossa tela de entrada de Scopus. Para você conseguir entrar em Scopus, você tem que estar sobre o domínio da sua instituição. Como é que você entra pelo domínio da sua instituição? Você pode fazer esse acesso através do portal CAPES, ou, caso você esteja nas dependências da sua instituição, da sua universidade, você entrando ali, você também tem acesso a Scopus. E como é que a gente pode confirmar isso, né? Como é que eu posso confirmar que eu estou dentro ali do domínio que eu tenho acesso? Através dessa casinha aqui. Aqui, no caso, vai ter o nome da sua instituição, né? Que vai estar te fornecendo o acesso. O primeiro passo que a gente pode fazer aqui é entrar. Uma coisa muito interessante sobre a editora Elsevier como um todo, né, é que a partir do momento que você tem uma conta, digamos, em Mendeley, você já é um usuário Mendeley, a sua conta de Mendeley também serve para você fazer login em Scopus. A intenção que a Elsevier tem como editora é que você tenha um login único para várias plataformas, e assim cria uma familiaridade, né, um padrão dentro do seu processo de pesquisa. Aqui, eu, Samara, já estou logada, posso ver
pelo SS aqui. Caso você queira colocar uma foto sua dentro da sua conta, vai aparecer aqui a sua foto, o seu nome e os detalhes relacionados, né, ao seu login. Bom, uma vez que eu esteja aqui, qual que é a grande vantagem de eu fazer o login? Eu consigo ter uma personalização da minha experiência em Scopus. Eu consigo criar alertas de pesquisa, de buscas, de autores, e nós vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre como vai funcionar isso aqui. Bom, aqui nós podemos ver que Scopus, ele se divide, né, entre documentos, autor e afiliação. Scopus, ele tem um fluxo de pesquisa muito interessante, que é o fluxo de buscar, descobrir e analisar. Aqui nós vamos realizar o primeiro passo, que é o passo da busca. Então, nós vamos inserir aqui um termo gender. Ai, Samara, gender, né, significa gênero, já que estamos hoje aqui no Dia Internacional da Mulher. Mas por que eu estou buscando o termo gender? Porque, como uma base, né, internacional, a nível global de Scopus, nós entendemos que inglês é a língua oficial da ciência. Portanto, quando você pesquisa por um termo em inglês, você recupera muito mais resultados e você amplia o potencial da busca que você está realizando em Scopus. Vamos aqui em Search, vemos que obtemos mais de 7.000 resultados de documentos, correto? A gente pode ver aqui, ó, algumas coisas bem interessantes. Caso eu queira editar o meu termo de pesquisa, por exemplo, eu pesquisei sobre gender. Eu posso editar a minha busca, eu volto para essa página aqui e eu posso utilizar gender, coloco entre aspas, para Scopus entender que eu quero apenas buscar esse termo, and women. E Scopus refina a busca que eu estava fazendo, e de 700.000 resultados, eu venho aqui para 200.000 resultados. Mas não é o que eu quero no momento. No momento, eu realmente quero fazer uma busca mais geral, né? Então, eu edito novamente, coloco aqui o termo gender e faço a minha busca. Aqui dentro da página de resultados, existem várias funcionalidades que a gente pode explorar. Qual a primeira delas que é bem interessante? Além da gente conseguir, né, editar ali a nossa busca, nós também conseguimos criar alertas. Eu venho aqui em Set Alert, ele vai me mostrar aqui essa página, onde eu posso nomear o meu alerta de pesquisa e colocar para o meu e-mail. E por que é interessante para mim ter um alerta de pesquisa? Bom, a partir do momento que eu fiz essa busca gênero e eu configurei o meu alerta, o Scopus ele vai utilizar o seu algoritmo, né, como se ele ficasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando se vão aparecer novas publicações relacionadas ao termo do meu alerta. A partir do momento que, sim, tiver uma nova publicação, né, ele vai ver qual é a minha frequência, se eu quero receber esse alerta todo dia, toda semana ou todo mês. Aqui eu posso selecionar toda semana. E assim, perdão, acho que sumiu aqui para mim. E assim eu consigo ter o meu alerta me dizendo no meu e-mail, olha, teve uma nova publicação relacionada àquele termo que você estava buscando. E se eu estou desenvolvendo uma pesquisa, obviamente quero ter sempre acesso às pesquisas mais atuais publicadas. Então, eu venho aqui e pronto, configurei o meu alerta. Voltando para a página de resultados, né? Nós também temos aqui a opção View at Publisher. O que significa View at Publisher? View at Publisher significa que, se eu clicar aqui, eu posso ter acesso ao texto completo do artigo que eu estou vendo em Scopus. Lembra que a gente comentou que Scopus ele é uma plataforma de citações, de resumos, de referências, ele não é uma plataforma de texto completo? Porém, caso a gente queira acessar o texto completo de uma publicação e a gente tenha esse acesso garantido, né, no caso de vocês, se for um acesso garantido pela CAPES, vocês vão sim conseguir ir para a página onde está o texto completo da pesquisa.
Bom, além aqui da opção de View at Publisher, né, nós também temos todas essas opções aqui em cima. Bom, Samara, por que eu tenho aqui uma barrinha inteira de opções que está em cinza, que eu não consigo clicar? Essas opções, elas estarão disponíveis para você a partir do momento que você selecionar uma ou mais publicações, né? No caso, você pode selecionar até todas as publicações da página onde você se encontra. E você pode exportar dados. O que você vai exportar? Aqui, você vai exportar os metadados relacionados àquelas publicações, que você pode utilizar para as suas referências, ou para um gestor de referências, como é aqui o caso do Mendeley, se você for, né, um usuário de Mendeley, no formato aqui CSV e etc. Qual é a diferença, então, entre exportar, né? Aqui, como eu cliquei em Mendeley, ele já muda para salvar para Mendeley, e download. Quando eu exporto os metadados do documento. Quando eu faço download, se eu tiver o acesso, obviamente, eu consigo sim baixar o texto completo daquele documento que eu selecionei aqui. Bom, nós também temos aqui, né, ter o overview de citações, salvar para listas. Nós podemos organizar os nossos resultados entre os mais recentes, sobre os mais antigos, né, sobre os mais citados, por relevância. Aqui, eu, Samara, vou permanecer com a minha organização pelos mais citados, tá bem? Essa é a forma que eu escolhi utilizar esse filtro aqui. E falando em filtros, nós temos aqui outros filtros interessantíssimos que nós podemos usar. Um deles é o de ano. Os filtros, eles são bem intuitivos, mas algumas dúvidas podem surgir. Como, por exemplo, Samara, nós estamos em 2022, março de 2022. Por que tem aqui filtro de 2023 e 2024, por exemplo? Bom, quando nós fazemos uma publicação, né, quando eu, pesquisadora, envio a minha publicação para uma revista, ela pode aprovar, porém, essa publicação ela vai sair de acordo com a periodicidade da revista. Então, algumas revistas científicas publicam por mês, por semestres, ou até mesmo anualmente. Se eu mandei para uma revista que publica por semestre, essa revista provavelmente já tem uma fila de publicações que chegaram antes da minha. Então, ela vai publicar primeiro essas, que já estavam antes, e quando chegar na minha vez, provavelmente já será 2023 ou 2024. Porém, a partir do momento que a minha publicação ela é aprovada pela revista, a revista já a indexa em Scopus, e ela se torna disponível para eu acessar os metadados referidos à mesma. Além aqui dos filtros, nós temos outros muito interessantes, como, por exemplo, de área. Digamos aqui que eu queira apenas de medicina, de ciências sociais. Aqui a gente vê algumas áreas principais, mas se a gente clicar em View All, nós podemos perceber que tem muito mais áreas de pesquisa para a gente poder estar filtrando e selecionando e dar uma reduzida, otimizada no meu resultado, tá bem? Outro filtro muito interessante que a gente pode ver é aqui o de idioma. Por que eu estou mostrando essa questão do idioma para vocês? Bom, toda publicação indexada, mesmo que eu indexe ela em português, como nós podemos ver aqui, ó, nós temos 8.000 resultados em português, o título, os termos-chave, o resumo, tudo isso vai ser em inglês. É feito uma versão em português e uma versão em inglês, correto? Então, aqui eu provavelmente vou encontrar a versão em inglês, só que qual é a importância, então, eu ter pesquisado em inglês lá na frente? Olha a diferença que é eu pesquisar em inglês e eu pesquisar em português. Olha o tanto de resultado que eu perderia se eu não tivesse colocado o termo em inglês, correto? Então, essa aqui é o nosso principal diferencial. Aqui, ó, acabei de responder uma pergunta que estava aqui no nosso Q&A, né? Se eu pesquiso termos em inglês, são mostrados trabalhos escritos em outras línguas, né? É como eu acabei de dizer. Os trabalhos, eles são indexados na sua versão de idioma original e em inglês, mas você provavelmente encontrará em inglês. Bom, a Jaqueline me perguntou aqui se ela pode acessar com um e-mail institucional.
Bom, se você conseguir criar a sua conta em Scopus com o seu e-mail institucional, sim, nada te impede de fazer o seu login com o e-mail institucional. Bom, nós já conversamos um pouquinho aqui sobre a página de resultados, sobre o que a página de resultados pode nos fornecer, mas vamos aqui ao que interessa aos nossos documentos. Bom, vou tirar aqui essa seleção. Nós vimos aqui, né, como eu falei, nós podemos ver o resumo do documento, então aqui ainda dentro da página dos resultados, eu posso ir lendo os resumos e ver, poxa, essa pesquisa aqui é legal, mas não é bem o que eu estou buscando. O título pareceu que sim, mas o resumo nem tanto. Já esse daqui, caramba, olha só que resumo legal, é isso daqui que eu estou buscando. Então, antes mesmo de entrar, eu já sei que aquele artigo, né, pode servir para mim ou não. Bom, aqui nós vamos entrar na página do documento. Está carregando aqui para mim ainda. Pronto. Uma vez que carregou aqui a nossa página de documentos, nós temos acesso a vários detalhes. O primeiro que eu gosto sempre de estar falando é a identificação do artigo. O que é esse SSN ou esse DOI, por exemplo, né? É realmente o RG e o CPF do nosso artigo. Digamos que eu queira, eu consegui encontrar aqui um artigo que ele só vai ser publicado em 2023, por exemplo. Mas eu quero utilizá-lo porque ele é exatamente aquilo que eu estou buscando dentro da linha que eu estou escrevendo. Como é que eu posso colocá-lo, por exemplo, nas minhas referências? Se eu não sei as páginas, a edição da revista em que ele vai sair. Eu posso vir e utilizar essa informação aqui, que é o DOI do nosso artigo. Através dele, eu posso utilizá-lo, sim, dentro das minhas referências. Aqui nós temos, né, as opções de salvar como PDF, para as listas, temos aqui título, onde ele foi publicado, revistas, temos aqui os nossos autores. A partir do momento que eles têm esse símbolo aqui de e-mail, isso significa que eu posso entrar em contato com esses autores, que eles disponibilizaram, né, um contato para estar ali tirando dúvidas sobre o documento, fazendo alguns questionamentos. Aqui nós temos também documentos que o citaram, né? Então, nós podemos ver aqui que esse artigo ele foi citado mais de 9.673 vezes, né? Então, é bastante citação, então só por isso a gente consegue ver que ele tem um peso, ele tem uma relevância, né? Porém, ele é um artigo de 2001, então vamos aqui ver que isso também pode se dar através do tempo. Aqui nós temos acesso às métricas, clicando aqui para ver todas as métricas, né? Nós podemos ter uma melhor noção de como é que está funcionando as métricas relacionadas a esse artigo e por que que a gente tem que ver as métricas, justamente para a gente conseguir reconhecer o peso e a relevância que aquele artigo vai ter caso eu o cite, né? Caso eu o utilize dentro das minhas referências. E aqui embaixo nós temos métricas complementares. O que seriam essas métricas complementares? Por exemplo, digamos que um artigo ele veio aqui para Scopus e ele ainda não tem citação, mas ele tem aqui mais 70 tweets. O que eu posso entender disso? Que ele é um artigo recente, que tem sim um impacto dentro da comunidade, porque as pessoas estão falando dele, mas, poxa, Samara, se ele tem tanto impacto, por que ele ainda não teve citações? Bom, a gente sabe que o ciclo de citações ele não necessariamente é rápido, é ágil, né? Até uma publicação ser escrita, ser revisada, ser aprovada, ser publicada, ser indexada, existe aí uma janela de tempo que tem que ser cumprida. Então, se um artigo ele foi publicado agora em 2022, talvez ele não seja citado ainda esse ano formalmente. Talvez as citações só consigam entrar para as métricas desse artigo a partir do próximo ano, por conta dessa janela de tempo. E por isso é legal a gente ter acesso a essas métricas aqui complementares para a gente ver, sim, que ele está sendo comentado, que a comunidade está falando sobre, ele está sendo compartilhado, ele está, sim, né, recebendo like e etc. Aqui nós temos documentos relacionados, né, que é uma forma de Scopus falar para a gente não só, olha, esse documento aqui que você está lendo, ele tem relação com esses daqui, mas ele também diz para você, olha, pesquisador,
esse documento aqui que você está lendo, os autores que o escreveram, que os publicaram, também leram esses documentos aqui relacionados. Então, se eu entendo que esse documento aqui, ele tem a base que eu estou buscando, né? Ele realmente tem aquilo, a área para a qual eu quero ir, eu entrando dentro dos documentos relacionados, tendo acesso àquilo que os autores tiveram acesso para escrever esse daqui, eu consigo me aprofundar muito mais dentro da área, dentro do tema, né? Dentro daquilo que eu preciso saber para embasar o meu resultado, a minha escrita e a minha pesquisa. Aqui nós conseguimos, né, ver quais foram os documentos que o autor utilizou para escrever aquele que nós estamos acessando aqui. E, como nós podemos ver aqui mais uma vez e comprovar, Scopus não é uma plataforma de texto completo, né? Tanto que nós não conseguimos ler aqui o texto completo do artigo, apenas acessar os metadados. Bom, então, nós já vimos aqui, nós já buscamos, nós já descobrimos, né? Qual é aquele próximo passo que eu falei lá no início mesmo? Analisar. O passo a analisar é o grande diferencial de Scopus, né? É o que o diferencia de ser apenas uma base de dados. Mas como é que a gente usa isso, né? Vamos verificar aqui nesse momento. Bom, vamos voltar lá para a nossa página de resultados. Bom, uma vez que eu volto aqui para essa página, ela já não me é mais uma desconhecida, né? Nós já passamos por ela, mas existem algumas funções que funcionam muito bem para o campo da análise. E uma delas é analisar os resultados de busca. Bom, uma vez que nós conseguimos ver aqui, nós temos acesso a diversos dados. E o que são esses dados, né? Primeiramente, nós conseguimos ver o que nos levou a ele, por exemplo, os termos de pesquisa, caso eu estivesse buscando por gender, woman ou outros termos, né? Essa equação aqui ela seria um pouco maior. Nós temos aqui a seleção de anos e podemos ver que existem documentos desde 1852 sobre gênero em Scopus. Mas, realmente, eu não devo, né? É muito improvável que eu, escrevendo um artigo em 2022, vá querer ter como uma referência um documento de 1852. Então, o que eu faço? Eu entro aqui nas nossas opções de filtro e eu posso colocar, por exemplo, uma janela de 10 anos. E analiso, está aqui carregando o nosso gráfico. Perceba que ele já se alterou completamente. E aqui eu consigo perceber, né, um número de documentos em Scopus por ano. Nós temos aqui um decaimento nessa produção, que pode sim, né, ser explicada primeiro porque ainda estamos em 2022. Esse é um termo que vem sendo muito bem falado pela comunidade científica. Então, se eu agora, aqui em 2022, quero falar sobre o termo gênero, eu sei que ele é um termo quente, eu sei que ele é um termo que está sendo bem comentado e bem publicado. Aqui, quando a gente desce, né, nós temos acesso a mais métricas, como, por exemplo, documentos por área. Aqui nós podemos ver, né, que a área que mais publica é realmente medicina, seguida aqui por ciências sociais. Nós temos aqui o campo dos outros, o outros, né, ele abarca todas as outras áreas que não tiveram uma porcentagem ideal de publicações para ter a sua própria divisão, correto? Então, a gente também pode saber onde em Scopus, né, qual é a área que mais está sendo publicada sobre gênero atualmente. E, vindo aqui mais para baixo, nós podemos ver também sobre os países, né, que mais estão publicando e sobre, principalmente, autores. Bom, aqui nós vemos quais são os autores que mais publicam, que mais têm publicações em Scopus. Acho que temos mais uma nova pergunta aqui, só um segundo. O Tiago perguntou aqui, no caso, eu sendo aluno da Universidade Federal, tenho acesso gratuito à plataforma? Olha, Tiago, essa é uma excelente pergunta. Bom, a partir do momento que a sua instituição, né, a sua universidade, ela tem
a assinatura CAPES, através do portal CAPES, você consegue, sim, acessar a Scopus tranquilamente e ter acesso a toda essa abrangência de dados que a gente está mostrando aqui no momento. Bom, voltando aqui para a parte de autores. Nós sabemos que o Assari, ou a Assari, né, é quem mais publica. Nós podemos clicar aqui e ver sobre as publicações do autor ou da autora, né? Também, a partir disso, nós ainda temos acesso aos filtros de Scopus, selecionar dentro apenas dos resultados do autor, ver por ano, qual a publicação dela que foi a mais citada ou a menos citada. Aqui perceba, né, que a nossa equação de pesquisa já aumentou, podemos configurar um alerta para as pesquisas desse autor ou dessa autora, tudo conforme nós já tínhamos visto antes. Mas, Samara, eu não quero saber sobre os resultados de documentos do autor ou da autora nesse momento, né? É interessante para mim, mas agora eu quero realmente conhecer um pouco mais sobre o autor. Quem é esse autor, né? Quem é essa autora que mais publica? Porque isso pode, sim, me orientar melhor se eu a quero utilizar como referência. Bom, eu volto aqui na nossa página. Temos aqui documentos por autor. Vamos reimplantar aqui os nossos filtros. Bom, voltamos aqui para a página onde estávamos. Samara, eu não quero ver nesse momento apenas os resultados e apenas os documentos desse autor. Eu quero conhecer um pouco mais sobre quem é esse autor e sobre como ele pode impactar a minha pesquisa. Excelente. Em vez de a gente clicar aqui no número de documentos, a gente clica diretamente no nome do autor ou da autora. E aqui, então, nós entramos na funcionalidade de perfil de autor em Scopus. Bom, nós conseguimos ver que esse autor, né, a última instituição pelo qual ele esteve é essa aqui, a Universidade de Medicina e Ciências de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas se eu quiser saber um pouco mais sobre esse autor, eu posso entrar aqui, ó, e ver um pouco mais sobre o histórico dele enquanto pesquisador. Por exemplo, eu sei que hoje em dia ele pesquisa e publica pelos Estados Unidos, mas ele também já passou pela França, passou pelo Irã. Então, é um autor aí que já publicou, já passou por várias universidades, várias instituições ao redor do mundo, né? Isso pode trazer para mim a imagem de que ele tem uma maior consistência dentro do seu trabalho, aqui sobre todas as áreas relacionadas à pesquisa que ele publica, correto? Nós também temos os dados de identificação do autor. Lembra que nós falamos lá na página do documento, né, sobre o RG e o CPF do documento, né, que seria o DOI, que seria o ISSN. Aqui o nosso autor ele também tem, né, esse tipo de identificação. E nós também temos gráficos, né, de métricas, de metadados relacionados aos autores. E vamos lá. Nós vemos aqui, ó, 374 documentos pelo autor, já foi citado mais de 6.743 vezes. A gente pode fazer aqui, ó, uma comparação de citações e publicações por ano. Então, a gente vê aqui, ó, que ele foi mais citado em 2020, mas ele mais publicou em 2018. Né? Nós conseguimos fazer essa comparação dentro do perfil do autor também. E aqui embaixo, nós acessamos os artigos, né, os documentos criados por esse autor. Aqui nós podemos ver o termo Article in Press. Article in Press é aquela situação que nós já vimos anteriormente, né, do artigo que ele já foi aprovado pela revista, mas ele ainda não saiu, porque ele ainda está aguardando na fila, né, de acordo com a periodicidade. Logo, ele pode sair mais tarde, em 2022, talvez lá próximo ao segundo semestre, por isso que a data é desse ano, mas ele ainda não está disponível, e também ainda não possui citações, por conta daquela periodicidade que nós também já comentamos, correto? Aqui nós podemos ver um pouco mais sobre as métricas, caso seja interessante
né? Nós podemos ver aqui sobre o índice H do nosso autor. O nosso autor ele tem um índice H de 42. E o que é o índice H? O índice H, ele, na verdade, ele é uma métrica, né? Assim como várias outras. Ele faz uma média entre quantidade e qualidade de publicação. Então, ele faz um cruzamento da quantidade e de documentos e citações, né? E ele encontra aqui o termo ideal. Então, eu sei que o nosso autor já foi citado pelo menos 42 vezes a partir da sua 42ª publicação. Correto? A partir desse momento, a gente pode voltar aqui. Temos aqui até o final suas publicações. E, bom, perceba que quando a gente volta lá na nossa página inicial de Scopus, nós temos acesso a 3 abas, né? Aqui nós tivemos a aba de documentos, onde nós fizemos a nossa pesquisa pelo termo gender. Nós pesquisamos pelo autor, né? Nós também poderíamos ter encontrado o perfil do autor pesquisando por aqui. Mas agora eu quero mostrar a nossa outra funcionalidade, que é de afiliação. Samara, o que eu busco nas afiliações? Eu busco por instituições, né? Eu busco por universidades, eu busco por empresas, afiliações que fazem realmente publicações científicas. Aqui, nós vamos buscar sobre a UFPI. E olha só que interessante, né? Samara, nós estamos falando o tempo todo ali sobre termos em inglês. Será que, então, eu teria que colocar University, Federal University of Piauí? Poderia ser que sim, mas Scopus, ele entende aquilo que nós estamos querendo buscar. Então, se eu colocar aqui o UFPI, ele já entende que eu estou buscando pela UFPI e me dá aqui, inclusive, um nome em português. Se eu quiser buscar aqui pelo termo escrito, ele também me sugere, porque ele entende, ele faz o cruzamento de dados dentro da própria base e ele sabe que eu posso buscar por uma mesma instituição utilizando vários termos. Bom, fizemos aqui a nossa pesquisa, ele me dá o perfil da instituição dentro da plataforma. Aqui nós podemos ver, lembra que eu falei? Vários termos para chegar à mesma instituição. Aqui ele me mostra por quais termos eu poderia chegar ao perfil da UFPI dentro de Scopus. Aqui a gente também consegue ver, né, métricas sobre documentos aqui da afiliação, mais de 8.000 documentos, nós temos mais de 6.000 autores, nós podemos salvar, né, essa quantidade aqui para a nossa lista de autores, caso seja necessário para mim, né, caso seja interessante que eu tenha acesso à lista de autores da universidade. Perdão. E seguindo aqui embaixo, nós podemos ver quais são as maiores áreas, né, as áreas que mais publicam dentro da própria universidade. Aqui nós podemos ver, né, que existe um misto, né, de outros, mas dentro das áreas específicas que mais publicam, nós temos aqui agricultura e ciências biológicas. Então, se eu quiser acessar os resultados, né, de agricultura e ciências biológicas, eu clico na numeração e, mais uma vez, eu volto para a página de resultados. É o fluxo de Scopus, a gente está sempre buscando, descobrindo e analisando, né? Aqui, busquei, temos esse resultado aqui na nossa página de resultados. Se eu quiser analisar, eu venho novamente aqui para a análise dos meus resultados de busca. Bom, aqui eu não vou me demorar nessa página, até porque nós já passamos por ela, né? Vamos retornar ali ao perfil da instituição. E uma vez que a gente esteja aqui, perceba que nós, além de ver os documentos por área de publicação, nós também podemos ver afiliações de colaboração. Samara, por que é interessante eu saber quais são as colaborações da universidade, né, onde eu estudo, para quem eu pesquiso? Porque assim eu consigo ver, né, onde a minha publicação consegue se cruzar, colaborar, impactar com outras universidades também. Então, aqui nós temos a Universidade Federal do Ceará, Universidade de São Paulo. E por que isso é interessante? Bom, muitos rankings internacionais, né, quando eles vão montar realmente a sua listagem de universidades por país ou por
região ou por continente, eles se utilizam dessas métricas aqui, métricas de publicação por área, métricas de colaboração da universidade com outras universidades, né, para conseguir ali elencar a sua relevância dentro da comunidade científica principal, ali dentro do ano de referência para aquele ranking, e também os documentos por fonte. Então, nós podemos ver aqui que a UFPI publica principalmente na Revista Brasileira de Enfermagem, né? Vemos aqui outros títulos também que são interessantes, que são títulos que a universidade publica. Então, caso eu esteja com a minha pesquisa e eu quero publicar, eu posso acessar essa lista e eu já tenho um guia, né? Eu já sei para onde eu vou, já sei onde eu posso buscar para procurar. E aqui, mais uma vez, se a gente clicar, a gente vai novamente para a página de resultados, ver os resultados relacionados à publicação dentro daquela revista para a Universidade UFPI. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta. Haveria alguma ferramenta de tradução dos textos e termos apresentados em inglês na plataforma? Bom, excelente pergunta. Na verdade, você pode se utilizar de extensões e ferramentas de tradução que sejam próprias do seu navegador. Então, por exemplo, você pode estar vendo aqui, dentro da minha janela do meu navegador, que eu tenho aqui um translator, né, uma extensão de tradução. Mas isso não é algo da Elsevier, não é algo de Scopus, até porque extensões, né, ou ferramentas de tradução, elas nem sempre são 100% confiáveis em 100% das vezes. Então, o ideal é que o pesquisador faça a busca em inglês, faça a leitura em inglês, né, para ele poder ter um maior conhecimento. E caso seja necessário traduzir determinado trecho ou determinado termo, né, cada navegador, se você utilizar o Internet Explorer, ou o Mozilla, ou o Chrome, cada um deles vai poder estar te guiando dentro de cada um, tá bem? Mas isso não é uma ferramenta fornecida por Scopus, tudo bem? Bom, seguimos aqui. Aproveitando que nós já estamos falando de instituição, mas principalmente, né, nós estamos falando de fontes, e aqui, antes de eu entrar em fontes, né, voltando mais uma vez, eu posso configurar um alerta focado aqui na instituição, então toda vez que a UFPI tiver uma nova publicação dentro de Scopus, eu também vou receber um alerta funcionando da mesma forma que a gente configurou aquele acesso lá na nossa página de resultados. Mas, voltando aqui, estamos falando de documentos por fonte, documentos por revistas. Samara, como é que eu conheço? Aqui eu estou conhecendo apenas as revistas relacionadas ao UFPI. E se eu quiser conhecer sobre outras revistas além, né? Quais revistas eu posso encontrar em Scopus? Essa é uma pergunta que a gente pode responder clicando aqui, em fontes. Uma vez que a gente chegue na nossa página de fontes, né, a gente consegue acessar aqui todas as fontes que estão disponíveis em Scopus. E aí, o que são essas fontes? Nós temos aqui revistas, séries de livros, conferências, né, outras formas de publicação. Eu posso também fazer aqui a filtragem, eu posso filtrar por quartil. Eu posso fazer aqui também, mais uma vez, né, selecionar através das métricas, ver as métricas por ano. Aqui nós estamos em 2020, que é o ano mais recente que nós temos para as fontes até o momento. Provavelmente até o próximo semestre isso deve ser, né, atualizado. E se eu quiser fazer o resultado, fazer o download, né, desse resultado e saber todas as 43 mil fontes disponíveis em Scopus, eu posso fazer o download dessa lista e ela vem inteira para mim, tá? Bom, agora a gente pode subir aqui. Percebam que aqui ele está falando sobre SiteScore. SiteScore é uma das métricas disponíveis pela Elsevier, né? É mais uma das tantas métricas que nós podemos ver sobre determinado documento que mostra a sua relevância. Mas nós podemos ver aqui o seguinte: perceba que nós podemos filtrar as nossas fontes por editora, por ISSN, por título, mas principalmente por área de publicação. Então, digamos aqui, selecionei área de publicação, eu vou pesquisar por
eu estava aqui falando sobre gênero, então eu vou botar aqui social, né? Porque eu entendo que gênero está conectado com ciências sociais, pode estar aqui relacionada à sociologia. Perceba aqui que ele me dá a área e as sub-áreas relacionadas, né? Ciências sociais aplicadas à saúde, ciências sociais de uma forma geral. Aqui também a psicologia social. Então, eu posso colocar esse filtro aqui. E o meu resultado vem para 8.000, né? De 42, nós vimos para 8.000 resultados. Aqui, nós podemos entrar dentro da fonte. E, mais uma vez, assim como o documento, assim como o autor, assim como a instituição, as fontes de Scopus também têm o seu próprio perfil. Aqui nós podemos, né, acessar aos dados de identificação dessa fonte, né, sobre as áreas de publicação dela. A gente pode ver aqui que ela é uma revista. Se fosse um livro, né, estaria aqui escrito livro também. Nós temos aqui acesso às métricas. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais a fundo sobre cada uma dessas métricas, né, vocês podem clicar aqui nesse izinho. Cada izinho ele vai te explicar como é que funciona cada uma dessas métricas de uma forma detalhada, tá bem? E aqui, uma vez que a gente desça, ele, mais uma vez, ele me mostra sobre Site Score. E, digamos aqui, eu quero ver sobre a abrangência de conteúdo em Scopus. Então, eu sei que em 2022, essa fonte já tem 4 documentos. 2021, 80 documentos. A gente consegue perceber que ela vinha num fluxo de documentos, né? Houve uma queda aqui a partir de 2014, mas em 2021 ela já publicou mais de 80 documentos e em 2022 ela já iniciou com 4 documentos publicados. O que isso pode significar para mim? Pode significar que, se ela está publicando mais documentos por ano, se eu tentar publicar dentro dessa revista, talvez ela seja publicada mais rápido. E aí, voltamos, depende da periodicidade da revista, depende, né, da nossa fila de documentos, quantos documentos a revista tem para publicar antes de chegar ao selo, passamos por revisão, aprovação, tudo isso até que seja citado. Mas é um bom conhecimento para a gente ter aqui. Bom, aqui nós podemos saber, né, um pouco mais sobre gráficos, sobre métricas das nossas fontes, também sobre percentuais. Então, o que a gente pode saber vindo aqui, né? Que Scopus, ele é uma fonte que sempre que a gente pesquisa, a gente encontra e a gente analisa, e se a gente continuar nesse ciclo, eu posso passar a tarde inteira aqui com vocês, que a gente vai continuar descobrindo, buscando, descobrindo, analisando, buscando, descobrindo, analisando, sabe? Esse é um ciclo que ele se repete. Scopus, né? Ele é extremamente abrangente e essa é uma grande funcionalidade que a plataforma nos traz, né? Outra funcionalidade aqui de análise que a gente também pode ter é a função de comparar as fontes. Então, por exemplo, mais uma vez, né? Nós descobrimos aqui, buscamos, vamos analisar. Então, eu coloquei aqui sobre todas as áreas de pesquisa. Vou colocar sobre social. Esse daqui é a linha de gráfico da fonte onde eu me encontro no momento. Caso eu queira fazer a comparação dessa fonte com outros periódicos, né, outras fontes, eu posso selecioná-los. E Scopus vai trazer para mim, né, essa comparação. Aqui no caso, vejamos, a maioria deles não está com assim, pronto. Né? Antes estava apenas aqui uma linha aqui embaixo, mas nós podemos ver que dentre os artigos selecionados, o artigo que eu estou vendo nesse momento, ele se destaca. Então, se ele se destaca, isso é um ponto positivo a favor dele, caso, né, eu queira publicar dentro. Então, descendo aqui mais uma vez, temos mais gráficos, mais dados para a gente poder buscar, descobrir e analisar. Bem? Bom, eu vou voltar aqui para a nossa página inicial. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Eu vou entrar aqui dentro do nosso chat. Como eu falei anteriormente, né? Eu tenho um controle maior
do Q&A, mas vou ver aqui no chat se nós temos mais alguma pergunta. Olha, já me deparei com uma excelente pergunta aqui. O Diego Costa perguntou, os corpos geram citações? Bom, o que a gente consegue absorver de Scopus, na verdade, são os metadados. Caso você queira usar citações, né, criar citações diretamente, a ferramenta Elsevier que a gente pode te recomendar para isso é o Mendeley. Caso você já tenha acesso ao Mendeley, caso você conheça sobre Mendeley, né, nós temos dentro, principalmente das nossas redes sociais e YouTube, tutoriais sobre plataforma, ou caso não, né, você pode também solicitar o treinamento de Mendeley, que eu vou voltar aqui com todo prazer para a gente falar um pouquinho melhor sobre essa nossa outra ferramenta, mas gerar citações é Mendeley. Aqui nós estamos falando realmente sobre citações, sobre referências e sobre metadados. Deixa eu voltar aqui, ver se temos mais alguma pergunta. Como vou saber se a citação é segura e correta se não li o artigo completo? Bom, como nós falamos lá no início, o Scopus, né, ele é uma plataforma que ele é revisado por pares. Isso significa que todas as citações que você encontrar dentro da plataforma já foram revisadas por outros cientistas, por outros pesquisadores da área, né? Então, se eu, Samara, eu quero publicar algo, antes que ela seja disponibilizada em Scopus, outros pesquisadores vão ler e vão entender, olha, isso aqui, não, isso aqui tá legal, isso aqui tem uma qualidade boa, vai para Scopus. Não, isso aqui não tá bacana, não vai para Scopus. A partir do momento que você está encontrando em Scopus, ele já foi curado, ele já foi revisado, você já tem essa tranquilidade, esse selo de qualidade de saber que aquele conteúdo foi, sim, revisado por outros pesquisadores da área. Caso tenha alguma nova pergunta, sim, Camila, Ana Camila, né? Essa aula vai ficar gravada, vocês vão receber essa gravação, tudo bem? Oi, Wellington, acabei de ver aqui. Perdão se eu falei muito rápido, gente, mil perdões. Ficou claro aquilo que eu disse? Vocês querem que eu volte em algum conteúdo? Pode me falar que eu volto. Posso encontrar os textos completos? Pode sim! Nós temos uma plataforma chamada Science Direct, que ela é focada em textos completos. Vocês também têm acesso à Science Direct através do portal de periódicos CAPES, tá bem? Nós também temos treinamento sobre Science Direct disponível. Science Direct você vai encontrar métricas também, mas ele é mais focado em texto completo. Nessa plataforma, além do texto, né, você vai conseguir cruzar, pegar sobre livros, enciclopédias, né, e muito mais. Cada plataforma da Elsevier tem o seu foco, né, para que a gente consiga direcionar vocês da melhor forma. Vou colocar escrito aqui Science Direct. Ai, Thaís, muito obrigada. Que bom que você gostou. É sempre muito bom estar recebendo aqui um feedback positivo. Caso vocês tenham mais perguntas, pessoal, pode me mandar. Caso não, né, eu vou colocar aqui no chat o e-mail. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo através desse e-mail, para tirar dúvidas, tá bem? Caso vocês queiram ver um novo treinamento sobre Science Direct, sobre Mendeley, que foi citado aqui, tudo bem? O importante é que vocês tenham realmente entendido como o Scopus funciona, como o Scopus pode afetar positivamente a vida de vocês enquanto pesquisadores, certo? É isso aí, já temos treinamento de Science Direct para o dia 22 de março, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Vou substituir esse compartilhamento aqui por uma outra tela nossa, onde você vai poder entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, tá bem? Então, caso vocês ainda não nos sigam, entrem em contato com a gente. Lá a gente consegue, geralmente, postar sobre treinamentos também, treinamentos especiais, tutoriais, tá bem? Caso você consiga publicar, nossa, meu artigo está em Scopus, manda para a gente que a gente também quer saber, tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde, espero que tenha sido enriquecedor para vocês, tanto quanto foi para mim, e um feliz Dia das Mulheres, tudo bem? Um beijo e até a próxima.